Olá, bom dia. Mais um pouquinho dos ensinamentos de Shakyamuni Buda nessa manhã de terça-feira, bem cedinho. E tem um assunto que eu queria compartilhar muito com vocês, né? A questão da Cracolândia aqui em São Paulo, né? Nossa, monja, logo cedo esse problemaço. Aqui em São Paulo nós temos, não só em São Paulo, como em vários lugares, o problema da Cracolândia, das drogas, do uso das drogas. A sociedade, ela tem muitas posturas, né? Grupos sociais têm muitas atitudes e posturas muito críticas, né? E, e julgam muito lideranças religiosas que tomam posicionamentos, julgam muito atitudes que ONGs, organizações não governamentais, fazem, até aquelas que não fazem. Quer dizer, você tem sempre como se dizer, uma mira, né? Alguém ou grupos olhando e julgando. Né? Viver em sociedade não é fácil. E na sociedade nós temos inúmeros problemas. Contradições, discriminações. Em qual patamar você se encontra? De que plataforma você observa o mundo? Você que nem bem tá acordando, nossa, a monja começou. Sim, começamos o dia e a partir deste dia refletir. Onde você está? Qual é o seu ângulo de visão das coisas que você está assistindo e presenciando? Você é daquela que fica apontando e criticando? Colocando sua opinião como a opinião mais importante? Sim, a nossa opinião é importante. Quando ela agrega o maior número de reflexões e opiniões diversas. Aí você se posiciona com sabedoria. Então hoje eu pensei, o padre Lancelot levando alimentos para aqueles drogados viciados, quanta crítica levou, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, essas pessoas não têm que ser alimentadas porque reforça o lugar onde elas estão. Os posicionamentos são os mais diversos. Mas você já se sentou em roda ou conversou com os especialistas, já fez rodas de conversa, já tentou pensar alternativas para tirar essas pessoas dessa condição? Ah, não, não é problema meu. E assim nós caminhamos de uma maneira que não conhecemos o assunto, os assuntos diversos e complexos da sociedade, e nos posicionamos sentados em nosso berço esplêndido. Né? Então eu acho que está na hora da gente, antes de criticar ou tecer algum comentário, pensar qual é a perspectiva dessa pessoa realmente, o que de fato ela precisa. Por que está atuando assim? Por que existe uma Cracolândia? O que está por trás? Sim, é muito complexo. Né? Mas onde eu acho o meu espaço para ajudar? Em vários aspectos. Aí, isso só para aquecer, né? A nossa manhã. Eu abri aqui naquele livro, nos livros que eu gosto muito de trazer da Monja Coen, que ela escreveu muitos livros. Esse aqui, 108 Contos e Parábolas, né? 108 contos e parábolas orientais, em que ela traz aqui vários contos orientais antigos e clássicos. E eu gosto de ler esses contos aqui com vocês e vocês podem tirar alguma mensagem e como a própria Monja Coen também faz algumas análises aqui. Bom, o tema que eu abri foi fome. Fome. Então ela conta a história de um monge. Vamos lá? Certo dia, o mestre Eisai, século XII, Japão, estava no templo que ele mesmo fundara, chamado Kinenji, em Kyoto. Um homem pobre veio visitá-lo e disse: Minha família é tão pobre que não tivemos nada para comer por muitos dias.
Minha mulher e filhos estão quase morrendo de fome. Por favor, sinta compaixão de nós. O mestre ficou perdido. Não havia roupas, alimentos nem outras posses no templo. Lembrou-se de um pouco de cobre que fora doado para fazer uma imagem do Buda da medicina, que estava sendo construído. O abade pegou este cobre e deu ao homem para que pudesse vender e trocar por alimentos. Feliz, o homem se foi. Entretanto, alguns dos praticantes criticaram o mestre dizendo que ele não deveria dar parte da imagem de um Buda a uma pessoa laica. Veja só, hein? E o mestre respondeu: pensem na vontade do Buda, na vontade Buda. Mesmo que tivéssemos de dar toda a imagem de Buda a alguém que estivesse com fome, saibam que isso estaria de acordo com a vontade Buda. E mesmo que eu vá para o inferno por causa de um pecado como esse, salvei algumas pessoas da possível morte e do sofrimento da fome. Vejam como é atual esse texto. Como é atual. Aí Monja Coen faz seu comentário aqui, né? É preciso saber distinguir entre o certo e o errado, em cada circunstância. Mais importante do que as imagens sagradas é a vida sagrada de uma família necessitada. Eu vou repetir essa frase, Monja Coen. Mais importante do que as imagens sagradas é a vida sagrada de uma família necessitada. Assim, o monge não vacilou em entregar ao homem a única peça de cobre que poderia se transformar em alimento para sua família. Algumas pessoas são contra dar esmolas a outras e outras são a favor. O importante é manter a atitude Buda, a compreensão clara das circunstâncias e dos locais, para poder servir a quem necessite e atender às necessidades verdadeiras, prementes, mais do que seguir regras e padrões pré-estabelecidos. Escute isso. Escute isso. Se você é de uma tradição, se você é de uma seita, se você é de princípios rígidos, vou ler de novo. É importante manter a atitude Buda. Você pode dizer atitude de um ser que você acredite? Aqui estamos falando de Shakyamuni Buda, do professor Buda, Buda Shakyamuni, o mestre que nos ensinou tanta sabedoria e compaixão. Ele fala assim, a Monja Coen fala, é importante manter a atitude Buda, a compreensão clara das circunstâncias, a compreensão clara das circunstâncias e dos locais, para poder servir a quem necessite e atender às necessidades verdadeiras, prementes, mais do que seguir regras e padrões pré-estabelecidos, que não permitem que a gente abra esse olhar, um olhar amplo e profundo das necessidades reais. O que é mais importante? Um objeto ou uma vida? Os objetos sagrados dos templos, igrejas, mesquitas, sinagogas, centros, terreiros simbolizam estados mentais e conhecimento a ser colocado em prática em nossas vidas para beneficiar a todos os seres, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Vou repetir. Os objetos sagrados dos templos, das igrejas, mesquitas e sinagogas, dos centros, terreiros, esses objetos sagrados simbolizam estados mentais e conhecimento a ser colocado em prática em nossas vidas para beneficiar a todos os seres. Como disse o monge, melhor queimar no inferno
por haver doado uma imagem sagrada do que ter me omitido diante de pessoas passando fome. Eu digo a vocês, os nossos preceitos muito rígidos, os nossos valores que julgam e prejulgam pessoas, comunidades, né? São crenças que nos enrijecem e que nos imobilizam a uma ação de ir ao encontro das necessidades dos outros. Esse período da pandemia, quantas pessoas saíram da sua zona de conforto? Quantas organizações precisaram se reinventar e ir ao encontro da necessidade das pessoas em situação de rua? Pessoas em situação de rua, não só elas, né? Foi necessário triplicar a alimentação, não só elas, os empregos, as pessoas que perderam emprego, não foram poucas. Ao mesmo tempo, o surgimento do emprego informal, como uma outra mão surgindo para a sobrevivência humana, nós estamos passando por processos graves de necessidades humanas. Os homens matando as mulheres dentro de casa, a violência contra a mulher, tudo isso acontecendo, né? Tudo isso é para despertarmos, para nos reformularmos e desenvolver em nós atitudes de ir ao encontro, queimar os nossos ouros, queimar os nossos metais, oferecer o nosso cobre, oferecer o nosso ouro, oferecer a nossa doação e não ficar para nós nos enrijecendo. Doar um pouco de nós, doar a nossa inteligência, doar a nossa criatividade, não só doar alimentos, não só doar roupas que importantes, mas doar o nosso tempo, doar ideias, reunir essas pessoas, criar projetos de subsistência, de sobrevivência, a ponto que esses projetos tornam-se formais. Gente, nós precisamos abrir as gavetas da nossa inteligência e do nosso compromisso com a vida e com as necessidades dos outros. Então, neste dia que amanhece, que eu já comecei tchu, né? Desperta, desperta. E cada passo do seu dia, pense de que forma eu posso beneficiar o maior número de seres e de pessoas. Não só seres humanos, animais, plantas. O que eu posso fazer para o bem de todos os seres? O que eu posso oferecer de mim para ajudar as pessoas? Às vezes, um simples recado na internet, às vezes uma simples ligação telefônica, às vezes escrever um projeto e apresentar para alguém, às vezes cutucar um político, às vezes visitar uma pessoa, levar uma refeição. Quando o monge doou o metal, que era para uma outra função, o que você pode doar de você, que era para uma outra função, e que pode doar para o sagrado, atender o sagrado, né, de pessoas em necessidade profunda. A compaixão e a caridade parece que foram muito delegadas aos religiosos, né, às religiões, para que você ganhe um espacinho no paraíso, né? O paraíso e o inferno é aqui agora na Terra. A sua ação transitará, a sua atividade, o seu compromisso transitará em diminuir os infernos alheios e com certeza os seus. E ampliar o paraíso alheio e o seu também. Com ações, com pensamentos e com preces, com rezas, com ofertas, com compromisso. Então, nesse momento em que estamos, vamos parar de julgar e criticar, tendo por base nossos valores muito herméticos, e quebrar um pouquinho essas regras, essas réguas, essas orientações que muitas vezes conduziram a nossa vida. Então, esteja presente. Para isso, cuide-se bem, sabe? Não basta a gente estar nessa grande atividade se a gente não está no nosso eixo, na nossa presença, no nosso centramento, em harmonia.
com a plena presença da respiração, expandindo e contraindo, né? Expandindo quando inspira, contraindo quando expira, sem apegos e sem aversões. Não se apegar ao preenchimento do oxigênio e das intenções, e não se apegar à expiração, se fechando em si mesmo, em si mesma. Então, cada inspirar é abertura a você e a tudo que existe, e cada expirar, né, em que você se contrai, veja com um grande acolhimento de você e de tudo que existe. Então faça exercício, inspira, se abra para o novo e para todos e para você também, nas suas dimensões ricas. E ao expirar, a contração é entendida como acolhimento, o abraço a você e a todas as formas de vida. Esteja inteiro, esteja inteira, inteirado, intercendo com tudo que existe. Isto é compromisso. Ao sair da sua cama, pôr o pezinho no chão. Se você já está caminhando faz tempo, já acordou muito mais cedo, então você já está com o pezinho já caminhando bastante. Caminhe acolhendo, caminhe atuando e caminhe se cuidando. Não deixe de usar máscara, cuide-se bem. E assim, tente observar o seu dia com este exemplo deste monge, né, que eu li aqui. E com essas reflexões simples que vêm de Shakyamuni Buda. Tá bem? Aprecie o seu dia, cuide-se bem. Até o nosso próximo encontro.